Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos, né, a mais um estudo das obras de André Luiz, que é aquela coleção A Vida no Mundo Espiritual. Estamos estudando o livro Ação e Reação e estamos no capítulo 5. E vamos aqui, que foram divididos em 3 partes, nós vamos terminar hoje este capítulo, que tem como título Almas Enfermiças. Então, a Thelma vai lembrar para a gente onde nós paramos na parte anterior para nós darmos segmentos. Não é isso, Thelma? Tudo bem, Thelma? Tudo bem, graças a Deus. Olá, amigos. Aqui nós estamos para dar continuidade a esse capítulo que nos traz muitos aprendizados, né? E vamos aproveitar para a gente fazer aquela recordaçãozinha rápida. A gente está vendo aí que o Silas conduziu o André e o Hilário lá naquela casa onde o Orzil, né, cuida daqueles companheiros. O Orzil é esse guardião, que ainda é uma alma em aprendizado, mas ele está sendo aproveitado ali para ser o guardião ali naquela necessário ali naquela num tipo de uma enfermaria, do ambulatório, algo assim, né? A gente chama de Aonde posto avançado, né, Thelma? Um posto avançado da mansão que fica ali, um posto umas avançado. casinhas, né? Umas casas Isso. que ficam no aquele Tem os arrendamento, né? objetivos, né? Estão fora da mansão, mas que são albergados ali espíritos que estão Ligados a ela. aguardando serem recebidos lá na mansão para serem acolhidos, né? Então, esses companheiros que estão ali são companheiros assim de que ainda tem muita revolta, muita dor, muito remorso, muito sofrimento, e são agressivos, são, assim, poderíamos dizer, perigosos no momento, né? E eles estão numa, como se fosse aqueles locais onde guardam os cavalos no estábulo, né? Que são aqueles corredores estreitos onde cabe só uma pessoa, no caso, né? É a descrição que a gente faz assim para poder entender o ambiente. Então, é dito essa comparação, né? Trazida essa comparação pelo Silas, pelo André. Então, eles estão lá nesse local, muito envolvidos ainda pelas questões que prendiam eles no corpo físico e certamente sofrimento, né? E aí a gente viu o caso do irmão Corsino, que é aquele que está ali preso aos despojos físicos, sofrendo toda a sua carga de remorso, de culpa, de responsabilidade dos atos praticados. E não foi detalhado o caso dele, logo é apresentado o irmão Veiga, né? Que é um outro companheiro que está sendo tratado, esse aos gritos ali, né, pensando que eram os juízes, porque as acusações que a sua consciência faz, né? Então está em sofrimento e ele tem umas lembranças, uns pensamentos, umas formas de pensamentos, aonde a equipe espiritual visualiza ali as lembranças emitidas e recebidas pelos filhos que ficaram ainda no mundo físico, né? Então, é um caso de muita dor, que ainda vai ser comentado pelo Orzil. O Orzil e o Silas estão nos apresentando esses companheiros, e são casos assim muito dolorosos, de muita que nos convidam à compaixão, né? Porque são casos de muita dor, de muito sofrimento. E é uma questão que ninguém pode passar, né? A dor é de cada um, né? Então, as consequências dos nossos atos reverberam em dores e sofrimentos para nós mesmos, né? Então, a gente vai ver isso agora com a Márcia. Nós vamos ver a terceira parte do capítulo que nós estamos estudando, e nós vamos, então, concluir esse aprendizado aí com o André nesse capítulo. É isso. Então, como a Thelma falou, né, nós vamos continuar aí vendo a história do irmão Veiga, que mantém a ideia fixa na herança que perdeu ao desencarnar, porque ele deixou vasta quantidade de ouro e bens que passou à propriedade dos 3 filhos. E agora ele vai contar aqui, né?
e ele fala: lutei por 25 anos para reaver a herança que me cabia por morte dos meus avós. E quando a vi nas mãos, a morte me arrebatou ao corpo, sem piedade. Não me resignei a essa injunção e permaneci em minha velha casa. Desejava pelo menos acompanhar a partilha do espólio que me interessava, mas meus rapazes amaldiçoaram-me a influência, impondo-me a cada passo frases venenosas e hostis. Não satisfeitos com as agressões mentais que me infligiam, começaram a perseguir minha segunda esposa, que lhes foi mãe ao invés de madrasta, administrando-lhe tóxicos por medicação inocente, até que a pobrezinha foi internada numa casa de loucos, sem esperança de recuperação. Tudo por causa do nosso rico dinheiro, que os malandros querem pilhar. À frente de tal injustiça, pensei suplicar o favor dos seres que povoam as trevas, porque somente os gênios do mal devem ser os fiéis executores da grande vingança. Então, ele está contando aqui, né, Thelma, por que de tudo isso, a luta que ele teve aí com esses filhos, porque ele morreu, mas ele não desencarnou, né? Ele ficou preso a essa herança que ele deixou para os filhos e foi assistir a esses filhos fazerem tudo o que fizeram, além de deveriam mandar pensamentos horrorosos para esse pai, que ele diz aqui que faziam com que ele tivesse agressões mentais que infligiam a ele, né? E eles ainda perseguiram a segunda esposa dele até que ela fosse internada como louca, né? Então, ele está vivenciando tudo isso, mas ele continua agarrado à sua herança e a todas as questões materiais que ele deixou aqui, né, Thelma? É muito triste, né? E aí a gente vê todo esse sofrimento, o pensamento dos filhos em relação a ele recebendo lá como cargas, né, mentais, agressões mentais, e ele vai estar nessa inconsciência, né, não sabemos até quando, né? Então a gente vê aí que quando Jesus falava, né, não ajunteis tesouro onde a traça e a ferrugem destrói, né? Juntais tesouros nos céus. Não que nós não precisamos ou não gostamos de ter bens materiais, mas a gente, no atual estágio e como espíritos que nós estamos, nós não temos condição ainda de ter todo esse desprendimento, né? Então, a gente vê aí o que ocorre com esse apego que nós todos, né? O meu carro, a minha casa, meus bens, que a gente não leva nada, né? Só leva a dor e a fixação mental que faz como a gente sofresse muito mais do que estamos aqui, né? Porque o sofrimento moral às vezes dói muito mais, né? E é tão interessante que olha como é que é a consciência dele. Ele se achando tão injustiçado, ele sabe que não adianta pedir dos benfeitores, ele pede aos gênios do mal para fazer com que eles pudessem... ainda pior, ainda agrava a situação, porque os obsessores, né, vêm veemente assumir o caso, né? Pois é. Por isso que essas figuras não têm condição ainda de serem atendidos diretamente na mansão. Exatamente. Estão estagiando nesse postinho que é essa casa que o Orzio conta, até que eles tenham condições de mudar a sua forma de pensar, de sentir, para que eles possam ser acolhidos na mansão. Mas o que mais nos deixa assim consolados nesses casos é que, mesmo assim, esses companheiros estão sendo assistidos. Eles não estão entregues, como o próprio Silas falou, né, quando o Hilário pergunta alguma coisa nesse capítulo mesmo, nas partes anteriores, que ele fala que são almas inconscientes, mas não são almas que estão agitadas no sentido de... Eles estão agressivos, sim, mas estão dominadas, se deixando ainda dominar, embora tendo que estar ali
sob grades, tudo um cuidado, né, para que não piore ainda a situação deles, né? Isso aí. Mas mesmo assim, a equipe está ali, a misericórdia divina está presente. Isso é muito consolador, né? Então, a gente vê aí que Deus está presente para todos nós, né? Nos ajudando. Então a gente segue, e aí André diz que tentou enxugar as lágrimas de desespero, o Veiga, né? Mas ele continuou. Dizei-me, por que motivo terei alimentado infelizes ladrões, julgando acariciar filhos de minha alma? Casei-me quando moço, acalentando sonhos de amor e gerei espinheiros de ódio. E como a voz de Silas se fez ouvir, rogando calma, o infortunado vociferou desabrido. Nunca, nunca perdoarei. Recorri aos infernos, sabendo que os santos me aconselhariam conformidade e sacrifício. Quero que os demônios torturem meus filhos, tanto quanto meus filhos me torturam. Transformando o choro convulso em gargalhadas estridentes, passou a bradar: meu dinheiro, eu exijo o meu dinheiro. E o Silas voltou-se para Orzil e considerou compadecido. Sim, por agora a situação de nosso amigo é demasiado complexa. Não pode ausentar-se da grade sem prejuízo. Então, olha só, né? Então, não está mantido ali porque, né, por maldade, por nada, é porque os pensamentos dele, as emanações dele, ainda não permite que ele seja posto em liberdade e que ele possa ir para a mansão. Olha ainda o estado de loucura que ele está, né? Ele sai em gargalhadas convulsivas ali, estridentes, e ainda achando que o dinheiro é dele, quer dizer, nem ele sabe que está desencarnado, ele sabe que morreu, mas ainda preso às questões materiais, a tudo o que aconteceu, né, Thelma? E talvez porque ele deseja o mal para os filhos, né? Porque diante de toda essa revolta, ele deseja o mal para eles. Então, isso agrava mais ainda essa tortura mental que ele tem, porque o mal ele vai atrair o quê? Os obsessores, porque ninguém aí está atuando sozinho, todos têm as suas respectivas companhias, né, espirituais que insuflam, né, que animam essas mentes a estarem buscando esses objetos, esses desejos. Então, enquanto ele estiver desejando o mal para os filhos, ele vai continuar, né? O que é o perdão, né? A hora que ele entender que ele não está mais aqui, né? Que ele precisa de perdoar, ele vai melhorar, né? Mas até lá tem um Exatamente. caminho. É por isso que esses espíritos eles são trazidos à reunião mediúnica para começarem a fazer esse trabalho, né, de entendimento. Porque ali ele tá interessante que ele visualiza a equipe espiritual, né? Ele vê, quer dizer, o padrão mental dele ainda permite que ele veja a equipe espiritual. Mas será que ele tem consciência, né, de que não, talvez não tenha, né, consciência de que ele está sendo cuidado, que ele está sendo ainda não, porque ele está totalmente envolvido nas suas próprias questões. Ele, aqui até quando a gente, na parte passada, a gente pegou o céu e o inferno, né? Ainda no Código Penal da Vida Futura, eles dizem aqui no 28º, a situação do espírito no mundo espiritual não é outra senão a por si mesmo preparada na vida corpórea. É. Então, aí o que ele mesmo amealhou, é o Tudo que que ele ele mesmo. desejou aqui, né, ele continua desejando, é a vida que Aí, ele assim, teve. É. e esses filhos, por que são assim? E a gente vai ver isso aí, né? Então, É vamos lá. claro que tem aí a carga, a bagagem de cada um, né, as Exatamente. procedências, tudo mais, mas tem também o exemplo, a Exemplo. vivência, o que foi trazido ali no lar como educação moral, tudo isso, né? Enfim, vamos em frente.
Deixamos o doente imprecando contra nós, de punhos cerrados e abeiramos-nos de outra cela. Eles foram visitar outra cela. Ante a palavra de Silas, que nos recomendava observar o quadro em foco, fitamos o novo enfermo, um homem profundamente triste, sentado ao fundo da prisão, de cabeça pendida entre as mãos e os olhos fixos em parede próxima. Seguindo-lhe a atenção no ponto que concentrava os seus raios visuais, a modo de espelho invisível, retratando-lhe o próprio pensamento, vimos larga tela viva em que se destacava enluarada rua de grande cidade, e na rua conseguimos distingui-lo no volante de um carro, perseguindo um transeunte bêbado até matá-lo, sem compaixão. Achávamos-nos diante de um homicida preso a constrangedores quadros mentais que o encerravam em punitivas recordações. Notava-se-lhe a intraduzível angústia entre o remorso e o arrependimento. Olha que loucura, né, Thelma? Então, ele está preso àquilo que ele fez, que foi criminoso aqui no sentido de perseguindo um bêbado até matá-lo sem compaixão, atropelando ele de carro. Banalizando a vida do outro, né? E aí a gente vê, eu estava estudando esse capítulo e eu fiquei assim correlacionando, né, com os nossos dias atuais, né? Quantas notícias semelhantes a essa, né, que a gente vê aí na nossa TV, nos repórteres, nas notícias, enfim, que chega a nos trazer assim um enjoo, né, um mal-estar, porque a gente fica às vezes surpreso de como a alma humana ainda traz essa crueldade, né? Esses estágios, como nós ainda estamos empedernidos, nós no sentido de até endereçando compaixão a esses irmãos, né? No sentido de alienação mental, né? Total, porque ele diz aí que ele persegue o transeunte bêbado até matá-lo sem compaixão. Então, isso é uma atitude de crueldade, né? Exatamente. De exacerbação do egoísmo, da arrogância, né? Enfim, são tantas coisas que a gente pensa em relação aos nossos dias atuais. Então, como é que chega esses companheiros no mundo espiritual? Né? A gente vê aí o noticiário essa semana mesmo, né? Policiais que ultrapassam o limite do poder, né? Que tiram vidas e de inocentes até pessoas que não têm uma saúde perfeita. Então a gente fica pensando, né? Como o mundo espiritual vai dar conta de tantas mentes ainda adoecidas, né? E diante de tanta coisa que acontece a todo momento, todas tantas situações de dor, de sofrimento. Então, realmente, nós precisamos de orar muito, né? Para o nosso mundo, para nós nos fortalecermos a coragem, né? Para diante dessas situações que nos chocam, que nos calam, que nos fazem sentir medo. Nós sentimos medo às vezes, né? De situações que a gente sente medo, insegurança. E é como Emmanuel nos fala, né? A gente estava lembrando, a gente lembrou em outras partes, né? Do livro Pensamento e Vida, né? Quando logo no capítulo 1 ele fala, né? Que a nossa mente é o espelho da nossa alma, né? Então, a gente desencarna, mas isso tudo está dentro de nós. E aí vem as lembranças, vem o remorso, né? Vem porque toda essa lei de Deus, né, como a gente sabe da questão 621 do Livro dos Espíritos, está onde? Está dentro da nossa alma, dentro da nossa consciência. E a partir do momento que ele desencarna, ele toma consciência daquilo que ele fez. E essa imagem vai ficar perturbando ele até que ele consiga realmente se arrepender, né, porque ele vai ter que arrepender, vai ter que se reparar esse mal aí, expiar, para que ele possa seguir adiante. Não é isso? Esse não, é algo do qual a gente não tem
como fugir. Fugir. A gente está nesse, né, no próprio Código Penal da Vida Futura, de novo, no Céu e Inferno, que é o 16. Ele talvez esteja chegando na fase do arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para se regenerar. Mas não basta por si só. São precisas ainda expiar esse mal que fez. Mas é um grande passo quando chegamos a esse remorso, esse arrependimento, porque chegamos na condição de receber a possibilidade de estarmos reparando aqueles erros, né? Exatamente. Que é através da misericórdia divina, que é a reencarnação, gente. Só tem esse meio, só tem esse modo, né? Aí temos que retornar, às vezes em situações mais dolorosas, né? Mas para quê? Até que nós despertemos, né? Exatamente. Então... E aí eles vão ter que agora seguir a vida nessa questão de reparar, expiar e reparar aí o mal feito, né? E vamos nós. A leve chamado de Sila despertou como fera roubada a quietação do sono. Quer dizer, Sila chama ele, ele sai daquele pensamento fixo que ele estava. Instintivamente precipitou-se sobre nós num salto espetaculoso que a enxovia conteve e bramiu. Quer dizer, tudo aqui parecendo seres grotescos, né? Não há testemunhas, não há testemunhas. Não fui eu quem atropelou o infeliz, não obstante o odiasse, com razão. Que pretendem de mim denunciar-me, covardes? Espreitam, então, a rua morta? Não respondemos. Silas, após fitá-lo, compadecido, falou: deixemo-lo. Está completamente preso, né, às recordações do crime que cometeu, crendo continuar depois da morte a escarnecer da justiça. Quer dizer, ele acha que ele... Ninguém viu, né? Ninguém presenciou, não tem prova, então eu estou liberto, né? Ninguém viu. E é assim que muitos praticam crimes, né? Crimes odientos aí, né? Hediondos, aliás, e a gente vê esse pensamento. Ninguém viu, né? Então... Isso ele fala perante a eles, mas dentro dele ele já está com aquele pensamento fixo que ele vê essa cena o tempo todo e ele não consegue se desvencilhar disso. Ainda não está no arrependimento total, não. né? Ainda não. Ele ainda está aqui, né? Ainda preso a isso, achando que, olha, que ele, aqui ele fala, é o crime que cometeu, querendo continuar, ele fala que ele tinha... Quando é que ele falou aqui? Que ele disse que ele... que não ele odiava ele, ó, o infeliz, não obstante o odiasse com razão. Quer dizer, ele odiava aquele que ele matou, né? E aí... Vê, né? Quantos crimes que as pessoas, a gente vê pelo relato, pelo caso, que ele é culpado e ele vai, às vezes, até absolvido, né, pelas leis dos homens, como inocente aqui, né, no nosso mundo físico, porque não há provas, não tinha intenção. E olha só o que ele vai enfrentar, né? Esses que agem assim, o que vai enfrentar no mundo espiritual. E aí ele fala aqui, né? Hilário estupefato interferiu, ponderando. Naquele doente que vimos, cercado pela figura de 3 mancebos, ele fala, denunciar-me covarde, ele fala, Silas, após fitá-lo, compadecido, falou, deixemo-nos. Está completamente, né, preso àquelas recordações do crime que cometeu, crendo continuar depois da morte a escarnecer da justiça. Mas aí, Hilário, estupefato, interferiu, ponderando. Né? Volta lá. Naquele doente que vimos, cercado pela figura de 3 mancebos, e neste companheiro que contempla uma cena de morte, podemos continuar, Thelma. Já passei. Aí só aqui Silas consegue captar os pensamentos de Hilário e fala: nosso amigo apreendeu-lhe o pensamento e completou-lhe a anotação, falando: vimos 2 irmãos infelizes, vivendo entre as imagens mantidas por eles mesmos, através da força mental que as alimenta. Nesse instante, alcançávamos o 3º cubículo, em que um homem feridento
esvurmava, quer dizer, espremia as feias chagas usando as próprias unhas. A atmosfera francamente pestilencial exigia enorme disciplina contra a eclosão de nossas náuseas. Assinalando-nos a presença, avançou para nós, clamando amargamente: compadecei-vos de mim, sois médicos? Atendei-me, por amor de Deus, vede os detritos em que me apoio. Voltei-me de imediato para o chão, seguindo-lhe o gesto, e notei efetivamente que o mísero se movimentava num montão de sujeira, coberto por filetes de sangue podre. Nossa, é uma cena assim que quando a gente lê, a gente começa a imaginar, né, Thelma? Bem dolorosa. Muito dolorosa. Mas a gente sabe que existe, né, esses quadros, porque a mente está ali trazendo aquelas lembranças, e aqui no caso ele mesmo está causando esse sofrimento, e a gente vai saber, né, o motivo que ele age dessa forma. Pode passar? Pode. E aí André fala que somente depois de mais ampla atenção averiguei que o quadro repugnante era constituído pelas emanações mentais do companheiro infeliz sob nossos olhos. Então ele criava aquele sangue, aquelas putrefações ali, aquilo tudo era que na verdade não existia, né? Ele plasmava porque ele pensava Exatamente. naquilo e emanava aquilo, né? Até porque não tem mais um corpo para que esteja acontecido. Né? Ele tem ali um perispírito totalmente deformado, marcado por tudo aquilo que ele mesmo criou. Né? Isso. E aí ele continua: doutores, né, em tom de súplica, há quem diga que roubei dos outros a fim de satisfazer meus vícios no Alcoice, que é um bordel, que eu frequentava. Mas é mentira, é mentira. Juro-vos que morava no bordel por espírito de caridade. As mulheres desditosas requeriam defesa. Auxiliei-as quanto pude. Ainda assim adquiri junto delas a enfermidade que me aniquilou o corpo físico e que ainda me empesta a respiração, convertendo-se aqui em meu próprio hálito. Socorrei-me por quem sois, socorrei-me por quem sois. A repetição dos rogos, contudo, derramava-se em tom imperativo, como se as palavras humildes do petitório fossem apenas o disfarce de uma ordem tiranizante. Quer dizer, provavelmente pelas relações deles com... uma doença... Ele deve ter uma doença sexualmente transmissível, do qual também o corpo dele foi sendo dilacerado. Mutilado, alguma coisa assim, né? E aí ele está ali ainda sentindo, desencarnou, mas continuou sentindo todas essas questões físicas, agravadas ainda pela mente dele, né? Mas ele, apesar de pedindo socorro, André Luiz fala para a gente que não era de humildade, não. Era um disfarce de uma ordem tiranizante. Por detrás daquele petitório existia uma intenção, né? E ele, nesse sofrimento, ele deve ter desencarnado assim, né? E leva para o mundo espiritual a culpa de ter frequentado determinados locais. Como é que nós temos consciência, né? Você estava falando aí na questão 621. Quando a gente infringe uma lei, seja ela por escolha ou por vícios e tudo mais, o nosso íntimo, no nosso inconsciente, a gente está registrando, né, o que nós achamos, na verdade, o certo e o errado em relação àquilo, né? Então, quando nós estamos fora do corpo, aquilo reverbera. Nesse caso aqui, a consciência dele está acusando, dele ter frequentado determinados locais, ter agido com aquelas mulheres, a gente não sabe o que ele fez, né, em relação. E tudo isso, ele diz, auxiliei-as quanto pude, mas a gente não sabe que tipo de auxílio seria esse, né? E se estou falando a verdade também, né, Thelma? Pois é, então isso tudo traz culpa, traz remorso, e ele leva isso, tanto que ele continua retirando do próprio corpo essas feridas,
querendo se Essas libertar. marcas de tudo que foi deixando, né? É isso. E Triste vamos demais. continuar. E aí o Silas convida eles a retirar, a sair dali daquele ambiente, né? E ele explica que é um antigo e inveterado gozador que despendeu em prazeres inúteis largos recursos que não lhe pertenciam. Por muito tempo ainda a mente dele oscilará entre a irritação e o desencanto, nutrindo o ambiente horrível de que se faz o fulcro desequilibrado. Então, aquelas cenas que a gente estava ali, que chegou a dar, acho que se lá em André Luiz mesmo, com tudo, para nós aqui, eu e Thelma, mesmo sendo leitura, já também causou náuseas aqui, né? Bom, de regresso ao Tugúrio, quer dizer, a cabana de Orzil, né? Que ali eles estavam nas celas, mas tinham a cabana do Orzil, onde eles foram recebidos. Perguntei sem preâmbulos: nossos irmãos doentes, desse modo, estarão segregados até que se renovem? E o Silas fala perfeitamente: eles não têm condição de serem libertos nesse momento, né? E que devem fazer para atingir a melhora necessária? Pergunta o Hilário com insofreável assombro. E Silas fala: o problema é de natureza mental. Modifiquem as próprias ideias e modificar-se-ão. Quer dizer, modifiquem as questões mentais e eles vão conseguir. É por isso que os espíritos sempre nos dão essa orientação, Exatamente. os livros, né? A questão, mude o pensamento, tenha pensamento otimista, pensamentos no bem. Quando uma ideia está passando pela nossa mente por muito tempo, indo e voltando, vamos orar, vamos pedir a Deus para nos libertar daquele pensamento, porque pode ser uma influência que nos chega, né, para essas situações de dor, de sofrimento, de influência do mundo espiritual. Porque nós nunca estamos, né, digamos assim, isentos dessa influência. Os espíritos nos falam, né, a todo tempo, mais do que nós pensamos. Isso de acordo com o nosso pensamento. Se nós mudarmos o pensamento, é claro que vamos ter vamos ser socorridos e vamos sair daquela sintonia, né? Mas é muito interessante isso, né? Devemos grifar, modifiquem as próprias ideias e modificarão a nossa mente, Exatamente. E é o nossas que situações. a gente, eu não lembro agora se eu li nas outras partes, mas a gente já falou do livro Pensamento e Vida, né? No capítulo 1, que é o espelho da vida, a nossa mente, né? E aí a gente lê de novo: respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Por elas estacionamos, que é o caso desses irmãos, por enquanto, né? Sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam. Esse está escravizado à vida que ele teve lá. E, através delas, incorporamos um influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. Então, ele diz que o reflexo mental mora no alicerce da vida e vai se refletir nas criaturas reciprocamente, na criação que reflete os objetivos do Criador. Quer dizer, a gente só vai sair daí quando a gente tiver vontade, como a Thelma estava falando, e para que a gente possa mudar dentro da gente. E Emmanuel diz para a gente no capítulo 2 que só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Mas a gente... engraçado que eu estava pensando aqui na vontade, você leu sobre a vontade. E é aquela vontade forte, aquela vontade perseverante, porque não é só simplesmente, eu quero mudar. É um empenho, e não é fácil, não é uma tarefa fácil, uma tarefa que exige muito de nós para esforço, querer, para poder mudar. Sempre é tempo de mudar, né? É isso. Entregou-se a ligeira pausa, mostrou um novo brilho no olhar percussiente e acentuou com segurança, o Silas falando. Isso, porém, não é tão fácil, quer dizer... Acabei de falar. Você acabou de dizer. Né? Consagram-se vocês, presentemente, a estudos especiais dos princípios de causa e efeito. Vocês lembram que a gente começou esse capítulo dizendo que eles iriam fazer esse passeio fora da mansão
para estudar as questões da causa e efeito nos recém-desencarnados, né? Fiquem, pois, sabendo que nossas criações mentais preponderam fatalmente em nossa vida. Libertam-nos quando se enraizam no bem que sintetiza as leis divinas. E encarceram-nos quando se firmam no mal, que nos expressa a delinquência responsável, enleando-nos, quer dizer, prendendo-nos por essa razão ao visco sutil da culpa. Afirma velho aforismo popular na terra que o criminoso volta ao local do crime. Daqui podemos asseverar que, mesmo desfrutando a possibilidade de ausentar-se da paisagem do crime, o pensamento do criminoso está preso ao ambiente e à própria substância da falta cometida. Quer dizer, ele não precisa voltar fisicamente ao local do crime, mas a mente dele não saiu do crime, né? A mente dele está presa ao local do crime. Então, ele fala que não é fácil, né? Mas ele se está encarcerado ali. Só quando a gente... E por isso que traz a culpa. E a culpa é algo, assim, terrível para nós, né? Só quando a gente tiver forças para mudar tudo isso e ter coragem para se arrepender e reparar é que a gente consegue ir caminhando, né? E até nós entendermos isso, né, que a culpa é responsável, tudo isso, para esses espíritos que estão nessa condição aqui, você vê, não sabemos quanto tempo eles vão conseguir ter condição, né, de entender esse passo. Porque quando entendem, o processo dá uma continuidade mais rápida, mas até entender, né, é muito sofrimento. Exatamente. Vamos nós. Passamos, né? E reparando em nossa perplexidade, acrescentou: recordemos ainda o pensamento, que a gente está falando dele aqui, né? Atuando a feição de onda com velocidade muito superior à da luz. E lembremos-nos de que toda mente é dínamo gerador de força criativa. Ora, sabendo que o bem é expansão da luz e que o mal é condensação da sombra, quando nos transviamos na crueldade para com os outros, nossos pensamentos, ondas de energia sutil, de passagem pelos lugares e criaturas, situações e coisas que nos afetam a memória, agem e reagem sobre si mesmos, em circuito fechado. Trazem-nos assim de volta as sensações desagradáveis, auridas ao contato de nossas obras infelizes. Então, olha, eles dizem que estudamos 3 tipos de almas que deixaram na existência última somente quadros tristes e lamentáveis, nos quais não dispõem de atenuantes que lhes empalideçam as faltas indiscutíveis. Quer dizer, então, assim, ele está falando aqui que nosso pensamento é dínamo, ele gera tudo, né? Gera força criativa. Exatamente. E ele criam esses ambientes que eles criaram para eles mesmos, que estão presos nas crueldades, nas maldades que eles fizeram, até que eles consigam se transformar com outros pensamentos de arrependimento, de tudo, de pedir perdão, de orar. Enquanto isso, eles vão continuar fechado nesse circuito fechado, né? E vivendo de novo tudo aquilo que eles presenciaram. Né, Thelma? E aí ele continua: os filhos do nosso amigo, aquele lá que está preso com a herança dos 3 filhos, os filhos do nosso amigo que sofre a fixação de usura, não receberam dele quaisquer recursos de educação dignificante que os habilitem a ajudá-lo, quando visitados pelas ondas do pensamento paternal, que voltam ao centro de origem carregada pelos princípios mentais de ódio e egoísmo dos jovens que estão em litígio ali. Nosso irmão, que padece a fixação de remorso, não tendo espiado nos cárceres da justiça, esse agora ele está falando daquele que atropelou, né? Nosso irmão que padece a fixação de remorso, não tendo espiado nos cárceres da justiça humana o crime que perpetrou deliberadamente, recolhe de retorno as ondas de pensamento que emite, sem qualquer auxílio
que lhe amenize o arrependimento doloroso de ter atropelado aquela pessoa. E o nosso companheiro que se detém no vício reabsorve as ondas de seu próprio campo mental, acumuladas de fatores deprimentes, que a elas se incorporam nos lugares por onde passam, restituídas a ele mesmo com multiplicados elementos de corrupção. Então, estão todos os três ali enredados nas cenas das quais, no mal que fizeram a outros e a eles mesmos. Todos os 3 casos geraram prisões, né, para eles mesmos. Quer dizer, as prisões que nós criamos para nós, olha só, muito piores do que aquela que esse companheiro, por exemplo, que fugiu da justiça humana, ele hoje sofre muito mais, né, preso nas próprias questões que ele mesmo, né, de qualquer maneira, ele está aprisionado. Exatamente. Bem doloroso, né? É o que o mal faz com aquele que o pratica, né? Diante do nosso espanto, o assistente inquiriu: compreenderam? Sim, havíamos entendido. Sob forte emoção, Hilário considerou: agora percebo com mais clareza o benefício concreto da oração e da piedade, da simpatia e do socorro, que na terra deveríamos dispensar sinceramente aos chamados mortos. Então, como, né, a gente aqui me lembra tanto Dona Ivone, como Dona Ivone tinha o caderninho dela, a orar pelos suicidas, a orar por todos os que estão desencarnados, porque é muito sofrimento, é muito sofrimento. Não só, né, os suicidas, Márcia, não, mas esses companheiros que agem com crueldade, né? Que agem sem complacência nenhuma com o outro. E em todos os sentidos, a gente não vai ficar citando coisas, mas a gente sabe quando a gente se reporta a isso, né? As coisas assim últimas que nós sabemos aí. E é sempre, né? Esse vídeo, por exemplo, pode ficar 3, 4, 5 anos, quando a gente for ver de novo, a gente vai lembrar das mesmas coisas atuais que a gente vê, porque isso não para de acontecer, é da alma humana, estamos nesse processo, né? Então, que a gente possa orar de forma coletiva por esses companheiros, porque aqui encarnados eles já se encontram alienados, inconscientes, né? E por isso continuam nesse quadro quando desencarnam, até que possam se reabilitar com a lei, né? É muito doloroso, mas a gente tem que estudar, refletir sobre essas questões, como ele fala aqui, né? Agora ele percebe a clareza o benefício da oração em forma dessa piedade, em forma dessa compaixão que a gente, né? Sem julgamentos, né? Mas aos chamados mortos e a todos aqueles que estão encarnados e causando tantos males ainda. Males, né? A si aos próprio, outros e a si mesmo, né? Isso que você falou, a si próprio, né? Principalmente. E Silas termina para a gente assim: sim, sim, todos estamos ligados uns aos outros, na carne e fora da carne. E achamos-nos livres ou prisioneiros no campo da experiência, segundo as nossas obras, através dos vínculos de nossa vida mental. O bem é a luz que liberta, o mal é a treva que aprisiona. Estudando as leis do destino, é preciso atentar para semelhantes realidades indefectíveis e eternas. Calamo-nos preocupados e meditativos. Em razão disso, nosso regresso à mansão, depois de breve repouso na choupana de Orzil, foi consagrado à meditação e silêncio, em torno das preciosas lições colhidas. Então, que fique para nós também essas lições, a lição de que a toda ação vai ter uma consequência e uma reação. A todo nosso pensamento, nós vamos estar criando imagens mentais para o nosso bem ou para o nosso desespero, para a nossa
para a nossa intranquilidade, seja aqui, nessa vida, ou seja na vida espiritual, e já trazendo consequências para a nossa próxima encarnação, né? Então, esses livros, essas histórias, esses casos que André Luiz nos conta, nos trazem muitas reflexões, muitas reflexões. E que possamos, então, assim, pensar com carinho, né, em nossas vidas, no que isso faz com que a gente consiga refletir sobre os nossos atos e os nossos pensamentos, as nossas atitudes, né? É isso aí. Vale a pena a gente refletir, né? Não guardar mágoa, aprender a perdoar, começar pela tolerância, pela paciência, exercitando com carinho, com perseverança, para a gente se libertar desses vícios mentais, né? Que a gente sabe que não traz nada de bom para nós, pelo contrário. E vamos orar mais por nós, pelos outros, por todos esses que caminham aí. Como Emmanuel fala, Emmanuel tem uma mensagem que ele fala que muitos caminham deambulando pelo mundo, deambulando, igual aquele doente frágil, né, que anda meio que sem ainda uma segurança, né, espiritual. Então vamos orar, vamos pensar nesses e vamos lembrar deles em pensamento, né? Orar por eles. Queridos, assim chegamos então ao final do capítulo 5. Semana que vem vamos começar um novo capítulo e espero que vocês estejam acompanhando. Eu e Thelma pedimos que, se vocês estão acompanhando, gostando, e se estão chegando aqui pela primeira vez, que se inscrevam em nossos canais, deem aquele like, aquele joinha, para que a gente possa continuar trazendo mais conteúdos, né, sobre os estudos, né, nas obras de André Luiz. Que Jesus nos abençoe e que nós possamos estar juntos aqui na semana que vem. Que assim seja e que possamos realmente estarmos aprendendo aí essas lições tão importantes para a nossa caminhada. Fiquem com Deus. Até a próxima, Márcia, se Deus quiser. Até lá, Thelma.